Nem sempre, quanto mais exames, melhor. Na verdade, quase nunca. Muitas vezes, quando eu vou atender pacientes, eles me perguntam se eu tenho uma lista de exames para enviar para eles antes da consulta. E isso não é uma boa prática. Eu preciso conhecer meu paciente para saber o que pedir. Felipe, mas não é melhor já chegar com um monte de exame pronto? Vai que encontra alguma coisa. Na verdade, não. Por que não? Porque os exames não são tão precisos assim. Então, se você está fazendo uma série de exames, vou falar que você fez 50 exames de sangue. A chance de um exame sair com dados fora da referência é grande. E fora da referência não necessariamente está ruim. Não necessariamente vai mudar a prática clínica. Justamente porque pode ser um achado aleatório, sai um pouquinho diferente desse dia, nada demais. Pode ser porque nesse dia foi fazer um exame, sei lá, de cortisol e estava mais estressado. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Pode ser por erro analítico mesmo, do próprio exame, do próprio laboratório, da amostra. Então, você pode, na verdade, ficar ainda mais preocupado sem necessidade. Então, os exames devem ser avaliados com cautela junto a sinais e sintomas, junto ao histórico do paciente, junto à clínica dele. E um outro problema que a gente vê bastante, que está aqui, é justamente o Gabriel de Carvalho falando isso, e eu não concordo, vou mostrar por que ele está errado, é você fazer novos pontos de corte nos exames. Por exemplo, os exames de glicemia em jejum podem chegar até 99, podem chegar abaixo de 7,5, não tem problema. Essa glicose de jejum que ele coloca, que na verdade seria a glicemia, ele está fazendo um ponto de corte que não tem validade suficiente na ciência. Então ele faz um ponto de corte muito menor, porque teoricamente isso é melhor, Tá variando para mais ou para menos, Tá variando menos então, tá num ponto de corte menor do que seria, por exemplo, 65 ou 99. Só que isso também está errado. A insulina em jejum é um exame que, na verdade, raramente a gente deveria pedir. Porque é um exame que sofre muita alteração das refeições nos últimos dias. É um exame que, dependendo do laboratório, pode bater, pode dar erro analítico com a proinsulina, uma reação cruzada, então vai sair errado o valor de insulina em jejum. E o exame de insulina em jejum, ele não é tão importante assim. O mais importante é a função da insulina pós-refeição. Então, consumir uma refeição. Vamos ver o quanto tempo eu fico secretando insulina ali, para fazer essa captação de glicose para as células. O Gabriel Carvalho também faz um outro ponto de corte de hemoglobina glicada que não existe. A gente sabe que eu posso ter, às vezes, valores abaixo de 5 e posso chegar até 5,7 ali na hemoglobina glicada. Ele está fazendo um ponto de corte ali muito curto e que muitas pessoas não vão entrar nesses valores. E aí vai trazer o quê? Ansiedade. Não bati 5,3, bati 5,5. A pessoa vai ficar muito preocupada com os valores. A pessoa pode usar um tratamento sem necessidade. O MAIR é um cálculo que vai levar em conta a glicemia em jejum e insulina de jejum. Se a insulina de jejum não é tão precisa assim, o MAIR também não vai ser preciso assim. E esse em torno de 1 também está completamente errado, ok? Mas calma que tem mais erros além dos pontos de corte que ele colocou aqui que não tem validação científica. Aqui ele fala para avaliar a função adrenal, cortisol sérico ao acordar, 10 a 20. Exame de cortisol no sangue, a gente só avalia se ele tem suspeita de um hipo, de um cortisol mais baixo. E aqui ele está também fazendo pontos de cortes que não estão nas referências. Por quê? Porque você tem um cortisol um pouquinho acima das referências, por exemplo, não quer dizer que é alvo de tratamento. Às vezes você aumentou mais cortisol porque você está numa dieta com mais baixo carbo, não necessariamente está estressado. Às vezes pelo estresse mesmo do exame de sangue, da punção ali, você chegou estressado ali no laboratório, porque sei lá, pegou trânsito. A grande questão é que para a maioria das pessoas a gente não pede cortisol sério. Mas eu tenho suspeita de cortisol alto. Seu cortisol alto pode estar alto por você estar estressado. Não é que você está estressado pelo cortisol alto, é o contrário. O seu estresse aumenta o cortisol, não o cortisol aumenta o seu estresse. E nisso a gente vai tratar o teu estresse, não vai tratar o exame de sangue. Não muda o diagnóstico cortisol sérico acima ou dentro das referências. Não muda o prognóstico, o que pode acontecer daqui para frente. Não muda o tratamento. Esse exame de SDHEA, que é de hidroepiandrosterone, um nomezinho bem chato, também não tem necessidade. Muito menos esse valor acima de 200. E o cortisol salivar também não tem necessidade. Quando a gente tenta avaliar a função da adrenal, a gente pode até fazer testes com dexametasona, que é um fármaco que é anti-inflamatório, igual ao cortisol, para a gente ver realmente o quanto que inibe ali a produção de cortisol ou não. Muitas vezes é o cortisol urinário, uma amostra de 24 horas. Então, isso é mais um exemplo de exames desnecessários aqui e que podem levar a um tratamento inadequado. E aqui nós temos vários exemplos, metabolismo de cálcio e vitamina D. Vitamina D ali que a gente avalia geralmente no corpo inativa, que é a 25H, que é essa primeira, 40 a 60. Na verdade, isso também está errado. Os pontos de corte são acima de 20 para a maioria da população ou acima de 30 para pessoas com risco para osteopenia, osteoporose, idosos. Mais que isso, faltam evidências de benefícios. Não quer dizer que 40 vai estar ruim, vai estar problemático. Mas, mais que isso, vai faltar evidência de benefício. Quando a gente tem uma 25H, que é essa vitamina D, acima de 80, e principalmente acima de 100, eu tenho, na verdade, riscos para uma calcificação de tecidos moles, um excesso de absorção de cálcio, o que pode ser até problemático.
então também não é legal. Então ele fez um ponto de corte ainda menor, o que é um problema, na verdade ponto de corte acima de 20 ou acima de 30 e até uns 80. Ele fez um ponto de corte ainda menor, o que pode deixar muita gente também fazendo tratamentos desnecessários, principalmente para aumentar a vitamina D. Sem necessidade. A vitamina D que a gente mede no sangue é aquela mais inativa, que é a 25OH, que é essa primeira aqui. Ela se transforma no rim, através de uma enzima, na vitamina D ativa, 1,5 de hidróxido aqui. O cólico aqui, né, vamos ter uma variação então desse exame. E aí ele coloca, ou tentar igual a vitamina D inativa ou até 50% acima. Tá errado também. Primeiro que esse é um exame com alto grau de imprecisão, por isso que a gente avalia 25OH. Segundo que mais uma vez não vai mudar diagnóstico, né, prognóstico. A gente na verdade vai ter um maior cuidado com a vitamina D em paciente renal, tá? Pela dificuldade de conversão da vitamina D inativa, mas não quer dizer que a gente sai pedindo para todo mundo esse exame. O cálcio iônico, na verdade as referências são maiores que essa mais ampla, então mais uma vez, nessa referência, o que pode trazer riscos para o nosso paciente, esse cálcio iônico ele não responde também à dieta assim, nem o magnésio. Por quê? Porque o nosso rim que equilibra isso. Então se eu estou ingerindo muito cálcio, nosso rim ele tende a excretar menos cálcio e esse exame PTH tende a subir, porque está tirando cálcio do osso para manter o cálcio no meu sangue mais estável. O magnésio é a mesma coisa, né? O magnésio, o nosso rim tende a filtrar melhor. Então são exames que acabam avaliando mais a função renal no geral. Tem ali casos a parte disso? Tem sim, tá? Mas não é para ser medido para geral. Então, na verdade, quando a gente quer avaliar o metabolismo do cálcio e da vitamina D, a gente avalia 25OH, que é a primeira ali da lista, tá bom? E avaliamos ingestão de cálcio histórico do paciente. Não adianta ficar avaliando cálcio no sangue, porque na verdade ali você vai estar vendo principalmente a função do PTH, tirando cálcio do osso. Dá para avaliar o exame de PTH? Dá para avaliar, mas ainda assim tem que avaliar a história do paciente. Ou seja, boa parte do que deu aqui como referência está errado. Essa relação cálcio-creatinina também não tem por que fazer isso, tá bom? Para avaliar o metabolismo do cálcio da vitamina D. Né? Ou seja, mais exemplos aqui de excesso de exames que podem, na verdade, prejudicar a gente. E para terminar, nutrientes de longevidade, ácido fólico, a vitamina B9, B12, selênio, manganês e zinco. Ele também está colocando pontos que não batem com as referências. Não tem por que você medir selênio no sangue, nem manganês. Tá? Zinco, talvez você possa medir num paciente vegano a longo prazo, mas é bem debatível. Não é 95 a 120, na verdade acima de 70 já está muito ok. Então mais uma vez um ponto de corte necessário. A vitamina B9 a gente pode medir, por exemplo, em quem está tentando engravidar, durante a gravidez, também é interessante, mas não costuma faltar na população B9. Tá? No geral. E a B12 ele também colocou pontos de cortes errados. Ele tem pontos de cortes acima de 180, mas se você procura uma faixa de segurança, pode ser acima de 300 ou 350, não precisa ser 500 não. Poucas referências sugerem acima de 500. Não está errado deixar 500, 600, 700, né? Mas não tem muito porquê. Se quiser deixar acima de 350 já está mais do que suficiente. Claro que a gente tem que sempre avaliar o histórico do paciente, né? Se consome mais fontes de B12, se usa alguns fármacos como metformina, prazóis, se tem alguma doença intestinal inflamatória, isso também é importante. Agora, o maior erro aqui é o título. Nutrientes e longevidade. Nada disso diz sobre longevidade. A gente não tem marcador no sangue que a gente consegue num laboratório medir longevidade. Não existe isso, ok? Infelizmente. Então aqui é mais um exemplo, dentre tantos, de um excesso de exames para um fim errado que pode levar a práticas desnecessárias e até mesmo arriscadas, né? Uma pessoa que fica tomando doses elevadas de vitamina sem necessidade pode ser um problema. Ou seja, para terminar, né, esse monte, ou seja, aqui nós tivemos vários exames durante esses exemplos, muito poucos úteis, a maioria ele colocou pontos de cortes errados, né? E isso chama atenção, mas não é porque chama atenção que a gente tem que seguir, não é porque chama atenção que vocês vão falar e aceitar o que está escrito aqui. Então muito cuidado, pessoal, com essa ideia de visualização de exames além da referência. Além da referência significa avaliar o histórico do paciente, não fazer pontos de corte aqui arbitrários. E quando a gente avalia o histórico do paciente, a gente vai avaliar medicação, a gente vai avaliar histórico de vida, a gente vai avaliar como é que está a dieta. Se você vai num profissional de saúde e já tem uma lista pré-pronta de exames, 2, 3 folhas, você vai ali fazer um monte de punção, né, tirar um monte de tubinho de sangue, saiba que esta é uma prática inadequada e até mesmo arriscada. Primeiro a gente conhece o paciente, depois a gente avalia a necessidade de exames específicos junto à história clínica do nosso paciente. Ok? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem os comentários de vocês, curtam e, se possível, compartilhem nos grupos de estudos de vocês, ok? Muito obrigado, até uma próxima.